Boa tarde, espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos trabalhar o conceito de competência comunicativa. Vocês já leram no material sugerido. Vamos trabalhar fundamentalmente o conceito de competência comunicativa, como ele surge, como ele vai evoluindo a partir das diferentes aportações dos diferentes autores e das ciências da linguagem, para nos deter finalmente no modelo do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Finalmente, eu vou solicitar uma tarefinha para o portfólio docente, bem como um trabalho prático. Então, como surge o conceito de competência comunicativa? Agora vamos ver. Mas antes, vamos dar uma olhada no conceito que propõe o Centro Virtual Cervantes, um conceito, uma noção bem ampla, bem abrangente. La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística, léxico, fonética, semántica, como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicação. Como vocês podem ver, este conceito de competência comunicativa, que, lembremos, é o conceito central da abordagem comunicativa, é o alvo, o objetivo, né? O desenvolvimento da competência comunicativa para um estudante de línguas estrangeiras. Este conceito, então, é bem abrangente, num sentido de que não apenas considera os componentes sistêmicos, os componentes do sistema da língua em todos os seus níveis, né? Como diz aqui, léxico, fonética, semântica, morfossintaxe, mas também a capacidade de usar esse conhecimento em função do contexto de comunicação, entendendo por contexto um contexto amplo, né? Tanto o falante quanto o ouvinte, mas também o contexto, o âmbito social em que se desenvolve a interação, mas também o contexto mais amplo, o contexto socio-histórico e o contexto cultural da comunidade em que essa interação tem lugar. Como surge o conceito? O primeiro que começa a falar em competência é Chomsky, em 1960. Ele, como resposta ao condutismo, que frisava que o conhecimento era, ou toda aprendizagem era resultado de um processo de formação mecânica de hábitos, ele diz que não, que existe um conhecimento embutido na mente do falante. Existe um conhecimento, uma gramática universal, que dá lugar ao conhecimento linguístico, que permite identificar a gramaticalidade ou não dos enunciados. Portanto, ele vai diferenciar conhecimento, ou competence, de uso real da língua em situações concretas, performance, e ele vai se concentrar apenas no primeiro componente, no conhecimento, né, naquela competence. E ele afirma que a teoria linguística se concentra principalmente, né, para aceder a este conhecimento, em um falante ouvinte ideal de uma comunidade de fala completamente homogênea, que conhece sua língua e que não é afetada por fatores irrelevantes a nível gramatical, como a memória, distrações, mudanças de atenção e interesse ou erros. Este é um recorte teórico, é o recorte teórico que ele propõe para analisar a gramaticalidade do sistema, né? Não é que ele afirme que não existem estes outros fatores, porém, ele afirma que não é interessante para a teoria linguística. Imaginem que este modelo é muito criticado, foi retomado, foi criticado, e as principais críticas que se fizeram a este modelo mentalista foram, principalmente, que é um modelo reducionista, precisamente porque se interessa apenas na competence, apenas naquele conhecimento, deixando de lado os fatores contextuais, tentando estabelecer apenas uma teoria linguística centrada nas regras da sintaxe. Quem conhece a teoria mentalista vai saber que é assim mesmo. Por outro lado, se questionou bastante o conceito de falante-ouvinte ideal, porque, né, o que se dizia era que
e ainda se afirma, né, que é difícil aceitar um conceito semelhante, pois nem todos os falantes são competentes, ou nem todos os falantes podem diferenciar estas orações gramaticais das orações agramaticais, que muitas vezes os falantes não nativos, quem está aprendendo uma língua estrangeira, pode diferenciar com mais exatidão, inclusive do que os próprios falantes nativos. E, por outro lado, outra das críticas é que considera apenas o conhecimento da língua pensando em falantes monolíngues, né? Pensa em falantes que dominam apenas uma língua, com o qual é uma teoria que é impossível de ser pensada para o âmbito de aquisição de segundas línguas ou para contextos plurilingües ou bilíngues, como acontece hoje em dia em muitos lugares do planeta. Um dos principais críticos foi precisamente Delhaims, e é Delhaims quem por primeira vez propõe o conceito de competência comunicativa como resposta ao conceito de competência linguística de Chomsky. Ele afirma, e esta é uma das suas principais citações, né, que existem regras de uso sem as quais as regras gramaticais, as regras do sistema seriam inúteis. É necessário também conhecer ou ter um conhecimento sociolinguístico. Himes propõe então precisamente o conceito de competência comunicativa, incluindo, além do conhecimento gramatical, o significado referencial e social da linguagem. O que faz com que precisamente não se refira apenas à identificação da gramaticalidade das orações, que é o principal objetivo da competência linguística, mas também ao grau de adequação dessa oração, além de sua gramaticalidade, o grau de adequação ao contexto. Portanto, entra em jogo um outro componente, que é a competência sociolinguística. Ele vai afirmar que a competência comunicativa se compõe da competência gramatical ou da competência linguística e da competência sociolinguística, que compõem essa competência comunicativa. Então, competência linguística, entendida como o conhecimento gramatical subjacente, e competência comunicativa, entendida como a habilidade de uso desse conhecimento gramatical, e envolve o conhecimento das características dos interlocutores, as relações entre quem fala e seu interlocutor, que, por exemplo, determina o registro a ser utilizado. Então, competência linguística passa a ser competência comunicativa para Himes, e esta competência comunicativa inclui tanto a linguística quanto a sociolinguística. Este modelo é retomado, vários autores trabalham no conceito de competência comunicativa, e em 1980, Canale e Swain propõem para a competência comunicativa um novo componente, a competência estratégica. Então, para estes autores, a competência comunicativa é composta de 3 subcompetências. A competência gramatical, e provavelmente Canale e Swain são os autores que mais desenvolveram este conceito de competência gramatical, que também depois é retomado por vários autores. Competência gramatical, ou muitos autores também chamam de competência linguística, que é o conhecimento dos elementos léxicos e das regras de morfologia, sintaxe e semântica a nível da oração. E também o conhecimento da fonologia. Esse conhecimento é o conhecimento preciso, o conhecimento que precisamente determina a compreensão dos significados literais de forma precisa, né? O conhecimento do sistema, o conhecimento sistêmico. Esse conhecimento é complementado com a competência sociolinguística, que para os autores é a que permite usar a língua conforme as normas de uso e as normas do discurso, que servem para interpretar os enunciados em seu significado social, isto é, competência gramatical permite expressar
e entender significados literais. Competência sociolinguística permite usar a língua de maneira tal que se possam compreender os enunciados em seu significado social, em sua adequação ao contexto. E estas duas competências ou conhecimentos são complementados com a competência estratégica. Esta competência estratégica refere às estratégias de comunicação verbais e não verbais para compensar precisamente as falhas na atuação, nesta parte de atuação, né, em que usamos a língua ou precisamente por uma competência insuficiente. Estratégias tais como, por exemplo, buscar sinônimos a uma palavra que não estou lembrando. Estratégias como pedir ajuda a meu interlocutor, solicitar que meu interlocutor repita, fale mais devagar. Estratégias de compensação tais como definir aquela palavra cuja nome não consigo lembrar. Canale, em 1983, um destes dois autores amplia a mais um componente, seu modelo de competência comunicativa. E ele vai ser o primeiro em falar em competência discursiva. E esta competência discursiva se refere à forma em que se combinam as formas gramaticais e os significados para obter um texto. E aqui entra o conceito de texto como inovação, né? Um texto oral ou escrito coeso e coerente. Coeso na sua forma, na sua superficialidade, e coerente em relação ao seu significado e à sua pertinência social. Temos também, em 1990, o modelo de Bachmann. Bachmann é um americano que vem da área da avaliação em línguas estrangeiras. Ele propõe um modelo bastante completo. Ele vai falar de 4 componentes: da competência comunicativa, a competência gramatical, textual, ilocutiva e sociolinguística. Estas 4 competências, ou estes 4 componentes, são divididos ou são parte de duas grandes ou duas competências mais amplas. Ele vai falar da competência organizativa e da competência pragmática. Dentro da competência organizativa, ele vai considerar, então, a competência gramatical, isto é, o conhecimento das regras do sistema, retomando aquele conceito de Canale e Swain. E também dentro da competência organizativa, ele vai considerar a competência textual, né? Esta competência discursiva que propôs Canale em 1983, que inclui também a coesão e a organização retórica. Esta competência textual, precisamente, é a que permite manipular determinadas regras ou mecanismos de coesão para outorgar coerência a um texto, respeitando determinados formatos textuais. Por outro lado, como havíamos falado, a competência pragmática, que é o outro grande componente do modelo de Bachmann, inclui 2 subcompetências: a competência ilocutiva e a competência sociolinguística, sendo a primeira a que permite estabelecer relações entre os enunciados e as funções que os falantes tentam realizar com estes enunciados. Quando estou dizendo que horas o senhor tem, eu estou tentando realizar uma função, eu estou tentando alcançar uma função comunicativa, estou tentando satisfazer uma necessidade de comunicação, no caso de saber as horas. Portanto, a competência ilocutiva precisamente permite estabelecer estas relações entre que enunciados são adequados para atingir determinadas funções ou para realizar determinadas funções comunicativas e satisfazer determinadas necessidades de comunicação, né? Entendendo que nem todos são tão transparentes, né? Eu posso estar em uma situação de um jantar entre amigos e eu posso dizer: puxa, já é meia-noite. Não como exprimindo simplesmente o horário, mas como uma forma de dizer: gente, vocês já podem ir indo, que eu quero descansar. E também dentro da competência pragmática, a competência sociolinguística, né? A competência sociolinguística
é a que permite desenvolver ou entender as condições que determinam que enunciados são adequados em que situações, de acordo com muitas variáveis, né? De acordo fundamentalmente com a situação e meu interlocutor, que vai determinar que registro devo utilizar, mais formal, menos formal, mais neutral, que variação dialetal e quais os componentes culturais que também determinam o uso sociolinguístico da língua. O modelo de Celce-Murcia, meio galego, meio espanhol, esses autores são americanos também, e eles incluem uma nova competência, eles incluem ou determinam uma competência à parte para a cultura, para o componente cultural. E o interessante do modelo de Celce-Murcia é a centralidade da competência discursiva no modelo. Eles vão considerar 5 componentes: discursiva, linguística, acional ou pragmática, sociocultural e estratégica. E para eles, a competência discursiva vai ter um papel central. A competência linguística, precisamente, é a competência gramatical de Canale e Swain. Esse é, né, podemos ver que é o componente que se repete em todos os modelos. A competência acional, poderíamos dizer que é a competência ilocutiva do modelo anterior. A competência ilocutiva ou pragmática de Bachmann. É precisamente a habilidade para transmitir e entender uma tentativa de comunicação quando se realizam e interpretam determinados atos de fala e funções linguísticas. A competência estratégica também, poderíamos dizer que se retoma o conceito de Canale e Swain, são as estratégias compensatórias, precisamente quando a comunicação falha, para alcançar a comunicação por competência insuficiente. Estratégias também são incluídas dentro da competência estratégica, além dessas estratégias compensatórias, como as que mencionava antes, né? Buscar sinonímias, buscar definições, gestos, etc. Eles também falam das estratégias de interação, aquelas que permitem comprovar a compreensão do meu interlocutor e também solicitar ajuda ao interlocutor para fazer a conversa evoluir. A competência sociocultural inclui variáveis do contexto social, né? Estes autores, como eu comentava antes, otorgam também um papel bastante importante ao componente sociocultural, ou determinam uma competência sociocultural, né? E como falava, inclui variáveis do contexto social, como os participantes e a situação, fatores estilísticos, as formas de cortesia, o registro, fatores culturais, como o conhecimento das convenções culturais dessa comunidade de fala, e fatores de comunicação não verbal próprios da cultura-alvo, como muitos de vocês, como todos vocês sabem, para algumas culturas, alguns dos elementos não verbais e elementos gestuais podem ser mal interpretados. Então, o conhecimento também da comunicação não verbal. E então, esta competência discursiva, que envolve a coesão, a deixis, a coerência, a estrutura dos gêneros textuais, estes autores também vão falar em gêneros textuais, a estrutura da conversação, eles vão falar também de gêneros escritos e orais, é central. Por quê? Porque é, de acordo com estes autores, o discurso o que vai determinar os outros conhecimentos. O discurso é a língua em uso que vai determinar o conhecimento léxico-gramatical, sociocultural, as habilidades de organização da ação comunicativa e, por sua vez, estes conteúdos dão forma ao discurso. Então, ele propõe um esquema no qual a competência discursiva é central na medida em que determina a forma dos outros componentes e, por sua vez, como vocês puderam ver provavelmente no material que eu escrevi, no esqueminha que eles propõem, a competência estratégica envolve ou, digamos, atravessa todas as outras competências, né? Na medida em que eu sempre estou a ativar estratégias compensatórias para alcançar a comunicação.
Muito bem, pessoal. Vamos sim agora ver o nosso último modelo. O modelo de competência comunicativa do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Tem um erro lá, né? Não é marco, é quadro. Eles vão propor 3 grandes componentes. O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, publicado, como vimos, há algumas aulas em 2001, traduzido em 2002 para o espanhol, vai propor 3 grandes componentes para a competência comunicativa. E eu esclareço isto porque, como vamos ver daqui a pouco, eles não apenas vão falar da competência comunicativa, mas, como vocês já sabem, porque já trabalhamos esse conceito, também vão falar das competências gerais, e também, que não necessariamente estão relacionadas com a língua, e também vão introduzir e vão, digamos, popularizar, por assim dizer, 2 conceitos centrais: o plurilinguismo e a multiculturalidade ou a interculturalidade. Então, esses 3 grandes componentes da competência comunicativa são a competência linguística, a competência sociolinguística e a competência pragmática. A competência linguística vai, por sua vez, incluir 5 componentes: competência léxica, gramatical, semântica, fonológica, ortográfica, 5, e 6 componentes. A competência ortoépia, que tem um nome estranho, mas é uma competência. Então, voltando à competência léxica, né? O primeiro componente da competência gramatical ou linguística, conforme o quadro. A competência léxica refere ao conhecimento e à capacidade de usar esse conhecimento relativo ao vocabulário e é composto tanto de elementos léxicos como de elementos gramaticais. Ao passo que a competência gramatical inclui os conhecimentos morfossintáticos e também a capacidade de usá-los, e a competência semântica abrange a consciência e o controle da organização do significado em função, por um lado, da relação das palavras com o contexto e, por outro lado, das relações que se dão entre as palavras, como a sinonímia, a antonímia, a hiperonímia, a hiponímia. A competência fonológica, também parte da competência linguística, é o conhecimento, ou inclui o conhecimento e habilidade na percepção dos fonemas, percepção pelo ouvido, a percepção dos traços fonéticos distintivos, como o ti, o di, r, o t. A composição fonética das palavras, isto é, como se estrutura silabicamente, a prosódia, que tem a ver com o acento e o ritmo das orações, e fenômenos de redução fonética, como em português, por exemplo, o tô bem, e você, aquele tô é uma redução fonética de estou. A competência ortográfica, o quinto componente da competência linguística, refere ao conhecimento e à habilidade na percepção e produção dos símbolos que compõem os textos logicamente escritos, para o qual devemos dominar, devemos perceber e devemos saber produzir toda uma série de elementos ortográficos, tais como as formas das letras, em normal e em itálico, a correta ortografia das palavras, os sinais de pontuação e outros signos de uso comum, por exemplo, como o signo arroba, peso. A competência ortoépia, o sexto componente da competência linguística, refere à correta produção oral de palavras, mas partindo da forma escrita, para o qual o falante deve conhecer as convenções ortográficas, saber consultar o dicionário e a representação da pronúncia que nele se faz, o alfabeto fonético internacional, conhecer a relevância que os signos de pontuação têm na expressão e na entonação, e ter a capacidade de resolver ambiguidades em função do contexto.
Bem, passando agora para o segundo grande componente do quadro, a competência sociolinguística. Ela refere ao conhecimento e a habilidades necessárias para tratar, como vocês podem imaginar e antecipar, a dimensão social do uso da língua. Ela abrange, por exemplo, as marcas linguísticas das relações sociais, como o uso dos cumprimentos, as apresentações, as despedidas, o uso das formas de tratamento possíveis numa língua, formal, informal, familiar, o uso de interjeições e quando usá-las, como meu Deus, nossa, chega, as formas de cortesia de uma língua, as expressões de sabedoria popular, e neste item entram muitos exemplos, né? Como ditados populares, modismos, expressões apocopadas coloquiais como pra ou pru, a própria pichação das ruas, as expressões populares da TV que são incorporadas no falar cotidiano. Logicamente, também dentro da competência sociolinguística entram as diferenças de registro, formal, informal, neutral, íntimo, e o reconhecimento dos diferentes dialetos e sotaques de línguas tão plurais como pode ser o português ou o espanhol. Indo para alguns exemplos, aqui temos exemplos de formas de tratamento, né, na charge, e temos algumas expressões, fórmulas de cortesia próprias do português. E eu encontrei que é bem interessante, provavelmente alguns de vocês reconheçam do uso dos seus amigos brasileiros, algumas expressões de uso popular surgidas em novelas, em novelas da televisão brasileira, que são depois lentamente incorporadas, ou rapidamente, na verdade, no falar popular, no falar cotidiano e familiar, né? Muita calma nessa hora, gente. Bem, o que inclui a competência pragmática, também um conceito muito amplo que propõe o quadro europeu, porque inclui, vejam, os princípios conforme os quais as mensagens, por um lado, são organizadas, estruturadas e ordenadas, o que faz com que tenhamos que falar de competência discursiva. Os princípios conforme os quais as mensagens são utilizadas para realizar funções comunicativas, isto é, competência funcional ou acional ou ilocutiva, de acordo com Bachmann, ou pragmática, e os princípios conforme os quais as mensagens são sequenciadas segundo esquemas de interação e esquemas de transação, fundamentalmente na oralidade, o que fala da competência organizativa. Vamos ver mais um pouquinho dos primeiros dois, competência discursiva e competência funcional. Então, dentro da competência discursiva, se inclui a capacidade de estruturar o discurso em função da organização temática, tema-rema, dos mecanismos de coesão e coerência, o domínio desses mecanismos e saber como usar para atingir meu objetivo de comunicação, o estilo, o registro, a eficiência retórica. Os autores do quadro incluem também os princípios de cooperação de Grice, que seria a informação, em minha comunicação deve ser informação de qualidade, a informatividade deve ser adequada, no sentido de ser informação suficiente, nem mais, nem menos, deve ser informação relevante, breve, ordenada e sem ambiguidades. Esta competência discursiva também inclui o conhecimento das normas de organização da informação na comunidade cultural em que se fala e tem relação com como é estruturada a informação nos segmentos ou nas sequências descritiva, narrativa, expositiva, argumentativa, como são contadas, por exemplo, determinados gêneros como as anedotas, as piadas
isto é, gêneros textuais orais, o quadro fala pontualmente dos gêneros textuais orais, também, logicamente, considera os gêneros escritos, né? Agora vamos ver como é desenvolvida uma argumentação e como são elaborados e sequenciados os gêneros de textos escritos, tais como as cartas formais, e-mails informais, relatórios, folhetos. Vejam que também o conceito de gênero textual é fundamental para estes autores, além dos clássicos procedimentos que eram considerados na competência discursiva, que eram os mecanismos de coesão e coerência. E dentro da competência funcional, em outros termos poderíamos falar de competência acional e locutiva, pragmática, o importante é o domínio ou o conhecimento dos processos e habilidades envolvidas na comunicação para fins ou para objetivos funcionais concretos. Isto envolve o conhecimento das formas linguísticas precisas que expressam determinadas funções comunicativas. O que quer dizer que para cada função concreta sempre temos à disposição várias formas linguísticas. Então, toda vez que nós planejemos uma aula e pensemos nos conteúdos pragmáticos ou funcionais, vamos ter que pensar que funções linguísticas, que funções comunicativas são necessárias para desenvolver aqueles componentes, aqueles conhecimentos, e quais são os diferentes exponentes funcionais que temos à nossa disposição na língua que estamos ensinando. Vejam, por exemplo, em português, para expressar gostos e preferências, temos vários exponentes funcionais, como eu gosto, eu prefiro, eu não gosto, eu gosto de, mas prefiro, eu adoro, eu detesto, etc. Para uma outra função comunicativa ou função linguística, como pode ser oferecer ajuda, vamos ter vários outros exponentes funcionais. E atenção, gente, porque esses exponentes funcionais estão intimamente ligados à competência sociolinguística. Eu tenho que decidir precisamente que exponente funcional em função da situação. Por exemplo, para oferecer ajuda, pois não, em que posso ajudá-lo? Posso ajudá-la? Né? Estes exponentes um pouquinho mais formais. Bem, isso quanto à competência funcional, certo? Então, pessoal, como vocês podem ver, o conceito de competência comunicativa do quadro é bem amplo e inclui vários componentes. Porém, isto não acaba só aqui. O quadro europeu também, como já sabem, vai falar das competências gerais, né? Das competências gerais do indivíduo, do saber fazer, do saber ser e do saber aprender. Quando o quadro fala das competências do saber, ele vai se referir aos conhecimentos que habitualmente chamamos como conhecimentos declarativos, conhecimentos referenciais ou o famoso conhecimento de mundo, né? Esse conhecimento que me permite, sei lá, saber que a água ferve a 100 graus centígrados, por exemplo, né? Para ir ao conhecimento mais geral que eu possa pensar agora. Mas também inclui o conhecimento sociocultural, que abrange aspectos da sociedade e da cultura das comunidades em que a língua é falada. Bem vinculado a este conhecimento sociocultural, o quadro propõe este conceito de consciência intercultural, esta consciência que abrange a percepção, a compreensão e relação entre a diversidade regional e social do meu mundo, né, do mundo de origem e do mundo da comunidade objeto de estudo, ou das comunidades que falam a língua que estou aprendendo. O saber fazer, aqui refere este saber fazer, que é outra das competências gerais do quadro, às habilidades práticas, que abrangem capacidade de agir eficientemente em diferentes âmbitos da vida social, né, como a vida cotidiana, o âmbito profissional, o âmbito educativo, o lazer e as diferentes formas de comportamento que são exigidas neste agir social. Mas também abrange capacidades interculturais. Novamente aparece este conceito fundamental
que inclui a capacidade de relacionar a cultura de origem e a cultura estrangeira, utilizar variedade de estratégias de comportamento, né, sempre tendo como alvo essa cultura de contato, né, que vai me permitir, e que é um dos principais também objetivos do quadro, superar, né, relações estereotipadas, né, ir um pouco além, compreender a cultura do outro em função da minha própria cultura e promover estas relações interculturais. Temos também o saber ser. De que fala este saber ser? Dos fatores individuais, dos fatores subjetivos que contribuem a conformar a minha identidade, né, tais como atitudes, motivações, crenças, valores, registros, estilos cognitivos, características próprias da personalidade que provavelmente determinem também minha forma de aprender a língua, né, estrangeira. Se eu sou mais otimista, mais pessimista, mais introvertido, mais extrovertido, mais eloquente, ou seja, gosto muito de falar, ou se sou uma pessoa mais reservada. Por último, o saber aprender. Fala das capacidades de aprendizagem que se desenvolvem em diferentes experiências de aprendizagem de línguas, de outras línguas, né? Capacidades tais como observar, participar e incorporar conhecimentos novos, vinculando esses conhecimentos aos que já aprendi na minha própria língua ou em outra língua estrangeira, refletir sobre as características do sistema da língua, desenvolver habilidades fonéticas, desenvolver habilidades de estudo, de descobrimento e de análise. E, como falava no início, o conceito de plurilinguismo e interculturalidade determinam, em grande medida, né, o diferencial, ou um dos diferenciais do quadro. Eles vão falar deste enfoque plurilingüe, afirmando que a competência comunicativa de um falante é formada por todos os conhecimentos e as experiências linguísticas de sua língua materna e de outras línguas estrangeiras. Competências que se interrelacionam, que funcionam não de forma separada, mas que se vinculam, que se interrelacionam, interagem entre si para dar sentido a um acontecimento qualquer em uma dessas possíveis línguas estrangeiras, né? E isto traz, digamos, como consequência que o sujeito plurilingüe desenvolve, e esse é um dos objetivos do quadro, o desenvolvimento desta competência intercultural, né? Competência intercultural porque as competências linguísticas e cultural de cada língua, como falávamos antes, interagem, se enriquecem e contribuem para desenvolver habilidades, capacidades e, sobretudo, atitudes interculturais. Um dos resultados concretos deste conceito, e é também um dos antecedentes da nossa proposta de portfólio para vocês, é o Portfólio Europeu para as Línguas do quadro, que precisamente propõe ao aluno de línguas estrangeiras registrar todas as suas experiências de aprendizagem em diferentes línguas e guardar, salvar, digamos, colecionar em seu portfólio linguístico as suas melhores amostras de experiências linguísticas. Nós tomamos um pouco esse conceito de portfólio na nossa disciplina para que vocês utilizassem como portfólio docente, que permite precisamente incorporar, guardar, refletir e reunir as melhores amostras didáticas, né, das suas propostas didáticas perante as nossas diferentes consignas de trabalho. Bem, indo agora precisamente para o portfólio docente, o trabalho que vai ficar para vocês é o seguinte: esse primeiro item vai ser desenvolvido através de um trabalho prático que vamos subir durante a semana, no curso da semana. E a ideia é que vocês possam identificar nos manuais de português. Na verdade, nós vamos fornecer a vocês tarefas, desculpem, e diferentes atividades retiradas de diferentes manuais de português língua estrangeira, e queremos que vocês identificassem
que competência está sendo trabalhada em cada tarefa, que competência ou competências são trabalhadas nas atividades ou tarefas registradas de manuais que nós vamos fornecer a vocês. E vocês vão ter que justificar essa decisão. E pode ser que esteja sendo trabalhada, claro que sim, mais de uma competência. E por outro lado, vamos levar vocês, ou queremos que vocês já comecem a planejar, a pensar atividades para trabalhar cada um dos componentes da competência comunicativa, que vai ser a última parte do nosso portfólio docente. Vocês já trabalharam de forma muito boa, muito comprometida, como sempre, as diferentes atividades, em termos do quadro, né, atividades da língua, ou habilidades linguísticas. Vocês fizeram suas propostas a partir de um tema para trabalhar a compreensão escrita e oral e a interação e a expressão escrita e oral. Agora vocês vão retirar ou pensar, determinar desses textos que vocês escolheram, que componentes linguísticos, sociolinguísticos, pragmáticos, discursivos e interculturais podem ser trabalhados. E vocês também vão começar a pensar em que tipo de exercício, proposta ou atividade poderiam propor para trabalhar cada um dos componentes da competência comunicativa. Muito obrigada, pessoal. Espero que esta aula tenha sido de utilidade e estamos à disposição, como sempre, para qualquer dúvida que tiverem.